A gente começa abrindo aqui o programa de uma forma diferente, até porque uma notícia agora de última hora chama a atenção de todo o Brasil. Isso porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele acabou agora há pouco, há pouco mais de uma hora, de anunciar o fim de tarifas de 40% sobre alguns produtos brasileiros. Entre eles, café, carne, laranja, tomate e outros produtos do agro, inclusive, né? E por conta disso, a gente já começa o programa abordando esse assunto, trazendo a notícia completa para você. Deixa eu bater um papo aqui comigo nos estúdios com o Renan Honorato. O Renan, ele é repórter aqui do nosso portal TMC, é quem tem os detalhes dessa boa notícia pro país, né, Renan? Boa noite para você. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo a gente. Pois é, a gente foi pego de surpresa aqui nesse plantão, porque... Pleno plantão, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, ele assinou uma ordem executiva nessa quinta-feira, dia 20, que determinou a remoção das tarifas de 40% sobre os impostos de importação dos produtos brasileiros. Então, todos aqueles produtos como café, como você bem mencionou, mas produtos agrícolas, carne bovina, até o setor de aviação deixou de ser taxado em 40%. Então, assim, é uma notícia muito positiva para a indústria aqui do Brasil e acredito para os consumidores dos Estados Unidos também, né, que vão pagar menos no cafezinho. Acreditamos mesmo, né? Daqui a pouquinho a gente fala na sequência sobre esse assunto com a Carla Beni. Ela é economista, ela é professora da FGV, ela é comentarista econômica também. Daqui a pouco ela vai explicar pra gente. Mas antes, o Renan, muito se fala em medidas retroativas. É mais ou menos por aí o que aconteceu? Pois é, isso realmente surpreendeu assim o governo brasileiro e os consumidores de alguma forma, porque a medida retroativa significa que os produtos que foram importados já no dia 13 de novembro já estarão isentos dessa tarifa de 40%. Então toda aquela importação que os produtores, que os consumidores dos Estados Unidos, que os mercados, né, enfim, que os grandes lojistas fizeram, não estarão tarifados mais com esses 40%. Inclusive, vale lembrar que na semana passada, o Trump ele assinou uma ordem executiva retirando a tarifa de 10% sobre alguns produtos, que também incluem a carne bovina, banana, café, enfim. O pessoal gosta do café, né, brasileiro? Impressionante. Sim, impressionante. E, enfim, e na ordem executiva que o Trump anunciou, saiu hoje no canal, no site oficial da Casa Branca, estava assinado que foi graças, né, às conversas com o presidente Lula. Então, assim, é interessante perceber como que a influência da geopolítica e esse diálogo que eles tiveram lá em 3 de outubro foi talvez benéfico, né, tanto para a economia nacional, mas também lá para os Estados Unidos. Muito bem, eu estou acessando inclusive o nosso portal e faço o convite para você que nos ouve e para você que nos acompanha pela internet também, tmc.com.br, tá lá como destaque principal aqui, ó, Estados Unidos ajustam tarifas sobre importações agrícolas do Brasil. Após negociações, como o Renan falou, né, a revisão exclui alguns produtos agrícolas, né, da alíquota adicional, como carne bovina, tomates, né, tubérculos, o café também, o nosso famoso café. E quero aproveitar aqui a presença do Renan comigo no estúdio para já receber aqui, nessa conversa que vai ser muito produtiva, a Carla Beni. Ela é economista da FGV, a gente conversa ao vivo com ela para saber o que acontece agora, né, com essa redução do tarifaço dos Estados Unidos. Carla, bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, Thiago, boa noite, Renan. Que notícia maravilhosa, não? Realmente, olha, é uma alegria poder conversar sobre esse assunto com vocês. Pois é, a gente vai conversar bastante agora nesses próximos minutos. Esse gesto americano, Carla, ele pode ser interpretado ainda, né, como uma abertura ainda mais, né, para uma retomada de um acordo mais amplo, talvez, ou é apenas uma medida unilateral? Ou seja, teve uma conversa benéfica aqui, acolá, compromissos, né, duradouros vão seguir depois disso? Ou está concretado, vamos dizer assim, o governo brasileiro pode, né, trazer talvez esse acordo flexível para algo mais permanente? Eu acho que a ideia justamente é essa, é trazer isso para uma certa estabilidade e que você consiga manter essa estabilidade daqui para frente. É muito importante lembrar que no primeiro governo Trump, ele fez exatamente isso durante o primeiro ano. No final do primeiro ano, ele teve que revogar todas as tarifas de importação que ele havia elevado.
porque os preços internos começaram a surtir efeito, ou seja, a inflação começou a surgir nos Estados Unidos. Então, aliás, até deixo essa dica para quem quiser se inteirar um pouco no assunto, isso chama-se efeito máquina de lavar. Várias universidades americanas já fizeram esse cálculo lá depois que quando ele terminou o primeiro mandato dele, mostrando que alguns eletrodomésticos chegaram na época a subir até 20%. Então é muito interessante ver que ele repete a dose de uma forma mais intensa e agora, chegando próximo do final do primeiro ano de governo, ele acaba tendo que voltar atrás. Interessante, professora. E obrigado por falar com a gente. E isso que você falou lembra aquela teoria do louco, né? Que o pessoal fala na geopolítica, que é essa postura que o Trump tem de ameaçar e depois voltar atrás, enfim. Queria que a senhora pudesse explicar mais ou menos como que essa postura do Trump funciona. Funciona realmente? Não funciona? Isso desestabiliza as relações com os outros países, enfim. Olha, esse tema seu, essa sua pergunta, ela é maravilhosa, porque eu vou te dar um exemplo para todo mundo lembrar aqui. Normalmente, os anúncios do Trump são feitos domingo à noite, quando ele está voando lá no Air Force One e os jornalistas estão lá também com ele. Aí ele dá algum anúncio bombástico e aí na segunda-feira está todo mundo falando sobre ele. Então, esse daí é uma estratégia, só que o que está acontecendo? O mundo inteiro já descobriu essa estratégia, porque não é a primeira vez que ele governa. Então, o que a gente está observando agora? Uma redução muito forte da credibilidade do governo americano e os países buscando novos mercados. Agora, Carla, qual o impacto dessa decisão para o fornecedor brasileiro, né? Ele que foi tão impactado assim, principalmente, né? Aquele que fornecia o café, tão famoso café, a carne brasileira, né? A laranja brasileira, enfim, especialmente os de pequenos e médios produtores. Para o pequeno e para o médio produtor, esse vai ser, na verdade, um grande alívio, porque por mais que tenhamos movimentos pela parte do governo para abertura de novos mercados, tudo isso leva um certo tempo. Então, cada segmento deu uma resposta diferente. Por exemplo, o segmento da carne nossa foi um segmento que nós exportamos mais ainda agora para novos mercados. Outros negócios foram abertos. Foi aberto o mercado da Malásia, foi aberto o mercado do México para a parte de ossos, produção de colágeno. Então, você tem vários movimentos para segmentos específicos. Agora, por exemplo, vamos imaginar que você tenha o final dessa tarifa para o produtor de mel, que normalmente são produtores pequenos, que já produzem rotulado, direcionado para o mercado americano. Sim, isso daí é um profundo alívio. Então, é sempre importante a gente segmentar e, digamos assim, colocar uma certa lupa, olhando para cada segmento o que eles podem se beneficiar agora. E, professora, eu realmente queria entrar nesse... que a senhora pudesse explicar para a gente essa lupa, né? Porque a gente olha a lista e vê que os principais produtos são produtos alimentícios, né? Como café, tomate e tudo mais. Mas tem o setor da aviação, que a Embraer é muito forte, que os Estados Unidos importa muito desses produtos e é o principal produto de valor agregado que o Brasil exporta. Então, eu queria que a senhora pudesse me explicar mais ou menos dessa gama de produtos, o que os Estados Unidos compram da gente. Então, a Embraer, ela está no Brasil e nos Estados Unidos. E ela tem funcionários nos Estados Unidos. Então, também há uma pressão, e aconteceu uma pressão das próprias empresas de aviação nos Estados Unidos que precisam das aeronaves da Embraer. As rotas dentro dos Estados Unidos, não as internacionais, mas as internas, a grande maioria dos aviões são da Embraer. Então, você tem todo um peso onde você acabou tendo como grande aliado, na verdade, nós tivemos os próprios americanos, as próprias empresas americanas entrando no governo e fazendo uma pressão. Então, nós estamos com dois grandes ganhos. Primeiro, a chancelaria brasileira fez um trabalho espetacular para voltar atrás. Esse próprio texto agora publicado pela Casa Branca,
que eu acabei de receber de vocês e fiz a leitura, inclusive, e vocês já comentaram, ele foi claro, dizendo que as negociações específicas com o governo Lula fizeram essa mudança. Então, isso também é algo muito importante, isso tem todo um peso político também dentro dessa questão, mas a ótica da Embraer, por exemplo, e de outras empresas, sim, nós temos o segundo grande grupo de aliados, que são os empresários americanos, porque há um limite para se piorar preços internos. A gente está batendo um papo aqui com a professora da FGV, a Carla Bene, economista, comentarista econômica também. Você falou que o trabalho de chancelaria do Brasil foi muito bem feito, muito provavelmente, né? A presença do presidente Lula na tratativa lá, tete a tete, vamos dizer assim, né, com o Donald Trump, surtiu muito efeito, mas estamos falando de Donald Trump, né, professora? Você acha que existe algum risco de futuramente em alguma atitude ríspida da parte dele, numa canetada, né, como é de costume até observar, um risco dessas novas tarifas surgirem não só para o Brasil, mas para outros países futuramente? Ou você acha que o trabalho foi muito bem pavimentado e daí não vai sair mais nada? Bom, eu acho que o trabalho foi bem pavimentado, eu acho que não usar a lei da reciprocidade também foi importante, por isso que nós tivemos o programa Brasil Soberano, que foi para atender o segmento produtivo do Brasil e sem se preocupar em elevar as tarifas para os Estados Unidos. Então, isso também, o governo americano, ele também pode se dizer vitorioso nisso. É muito importante deixar claro que o Trump gosta de dizer para o mundo que ele saiu vitorioso. Então, ele tem esse argumento nesse sentido. Agora, Trump é Trump, tudo é possível, mas eu colocaria um ingrediente aqui na nossa conversa, que é o seguinte: há um processo no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, no Supremo, justamente para se julgar se essas elevações de tarifas poderiam ter sido usadas com o argumento de segurança nacional. Caso isso caia, o governo americano vai ter que devolver esse dinheiro para os importadores. Então, ele continuar insistindo nisso pode elevar mais ainda a problemática de saída de dinheiro, digamos, da ótica fiscal. Então, eu acho que talvez esse seja o grande freio junto com a inflação americana. Perfeito. E, professora, uma coisa que chama a atenção, né, no documento é a questão da medida retroativa, né, que começa a valer desde 13 de novembro. Queria que a senhora pudesse me explicar o que será que passou na cabeça do Trump em decidir já fazer essa isenção de impostos a partir desde a semana passada, e também quando que o mercado brasileiro, né, a indústria brasileira vai começar realmente a sentir que as tarifas foram enfim, já passaram, é coisa do passado e podem, enfim, continuar produzindo naturalmente, normalmente. Os contratos internacionais, eles têm tempos, né, para se realizarem. Então, basicamente, do anúncio de hoje, o que você for fechar daqui para frente já vai ter essa tratativa nova. Esse retroativo, nós estamos no dia 20. O retroativo é desde o dia 13 de novembro, então vai dar aqui praticamente uma semana. Então, esse volume de uma semana vai ter também muito a ver com a questão de devolução disso, porque foi cobrado a mais. Então, vai ter todo um trâmite aí no meio do caminho. Mas sobre uma ótica mais prática, basicamente, a vida começa daqui para frente com os novos contratos, digamos assim, as novas entregas. E, logicamente, aquilo que já tinha sido contratado, você vai ter que fazer um adendo ali para poder reduzir essa tarifa. Então, eu acho que, lembrando sempre que Trump, domingo, no Air Force One, pode acontecer de tudo, a gente vai, digamos assim, ter uma certa trégua agora, e os os exportadores brasileiros vão poder dormir um pouco mais tranquilos. Ainda tem que passar pelo processo de votação nos Estados Unidos, mas isso é praticamente dado. Agora, professora, uma repercussão internacional. O jornal The Washington Post deu essa notícia, né, falando, né, sobre a redução das taxas sobre café, frutas, né, entre outros produtos brasileiros. A gente vai rodar essa informação agora para vocês.
Temos na tela, é isso? Bom, informações aqui, inclusive do Washington Post, né, professora? Falando aí, o presidente Donald Trump, né, ele diminuiu as tarifas brasileiras, né, como parte do tratado, né, para os americanos. A decisão aconteceu nesta quarta-feira, afetando o preço diretamente de café, frutas, né, carnes, entre outros produtos agrícolas, né? A Casa Branca disse na última semana, né, que Trump estava retomando, vamos dizer assim, né, as negociações de tarifas, né, que originalmente foram anunciadas no mês de abril desse ano com alguns países e, no entanto, né, o Brasil também era um desses países que havia sido afetado. Portanto, a notícia aí repercutindo internacionalmente. Eu até repasso isso para você, viu, professor? Essa repercussão internacional corrobora com tudo aquilo que a gente está falando, o peso que cai sobre o Trump e o lado positivo que sai o governo brasileiro, o país Brasil como um todo, de uma maneira mais fortalecida? Sim, sem dúvida nenhuma. E isso também mostra, em grande medida, um erro de cálculo do governo americano. Porque essa estrutura extremamente belicosa, né, onde ele começou lá no dia da libertação, onde ele levantou aquela tabela, parecia um boteco da década de 80, ele com papelão lá com o nome dos países e quanto que ele iria elevar as tarifas, uma coisa meio amadora, né, para um país tão importante. Então, daquele dia para hoje, ele só retrocedeu. No entanto, não é à toa que o próprio mercado financeiro acabou dando para o Trump o apelido de taco, né, que é o Trump sempre retrocede, né? Então, esse daí é uma questão importante. Agora, a gente também não pode esquecer aquilo que as corretoras e o próprio mercado financeiro acabou lucrando com esse período. Então, isso daí também é algo a conferir, né? Teve gente que ganhou muito dinheiro no meio desse caminho. E, professora, a senhora acha que a pressão lá dos Estados Unidos, qual foi o peso, né, da pressão das pessoas, dos cidadãos? Porque tem acontecido também a polêmica do Jeffrey Epstein também, né, que tem influenciado o ânimo das pessoas lá dos Estados Unidos. Você acha que isso deu um pontapé assim, para essa decisão, para arrefecer os temores de inflação interna? Olha, eu não sei, porque a sociedade americana, por incrível que pareça, ela tem um viés também bem conservador nesse sentido e há um peso todo com relação a esse relatório. Mas a gente não tem como saber os pesos, né, digamos assim, quanto que pesou na decisão. Foi uma surpresa essa redução dos 40%, mesmo sabendo que provavelmente para o final do ano e até o comecinho no máximo do ano que vem, ele tenderia a fazer esse retrocesso. Porque, se vocês lembrarem, recentemente até o assunto já estava meio esfriando. E agora ele vai fazer essa redução, isso daí vai diminuir os preços no dia a dia do americano, porque ele toma muito suco de laranja, muito café e faz muito churrasco, digamos assim. Exatamente. Então, Barbecue. é basicamente... Isso, é o barbecue dele, apesar de que o corte é outro, vamos deixar isso bem claro, o corte é dianteiro para o barbecue dele, mas eu acho que o que acontece e fica como recado é que ele perdeu o mercado, porque nenhum país ficou esperando essa mudança e os países se mexeram e a palavra maravilhosa que o Renan falou foi geopolítica. A geopolítica já se reposicionou. Ó, a gente vai chamar, deixa eu atualizar aqui as informações. Professora, você tem um tempinho para ficar um pouco mais com a gente? Carla Bene, economista, professora da FGV. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Vou fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, pode ser? Então, rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais Expresso TMC para você.